Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Dependência Química e Saúde Mental. A nossa programação é voltada a todas as pessoas interessadas neste tema, mas especialmente a você que está agora nos prestigiando e que busca informação verdadeira, dados reais, entrevistas com profissionais experientes, argumentos científicos, conceitos, valores e, claro, principalmente esclarecimentos sobre esse tema tão complexo e delicado. Para acompanhar, fiquem atentos à programação da Com Brasil. O programa é exibido todas as semanas, sempre às terças-feiras, às 21 horas. Você pode acessar pelos canais TV Sky, no canal 28, Nossa TV, canal 20, Vivo e GVT, canal 239, Claro e Embratel, canal 3. Hoje em nosso programa falaremos de políticas públicas no Brasil e suas questões relacionadas à maconha, as leis, liberações e tudo que envolve esse tema. Para essa conversa, nós temos a satisfação em termos mais uma vez aqui conosco o médico psiquiatra Dr. Quirino Cordeiro Júnior, que hoje atua como secretário nacional do Senapred, que é a Secretaria Nacional de Prevenção ao Álcool e Outras Drogas. Ele trabalha sempre na direção do cuidado, da prevenção, levando informação verdadeira e promovendo o debate, mas principalmente inovando e trabalhando de forma profunda e consistente. Ao seu lado, Janderson Fernandes, que é o responsável pela direção do grupo Gabata, especializado no tratamento de dependentes químicos, também conhecedor do tema. E de forma virtual, teremos a presença de dois ilustres convidados. O Dr. Osmar Terra, que é médico de formação e também atua já há algumas décadas na carreira política. Ele foi ex-ministro da Cidadania do Brasil e ex-ministro de Desenvolvimento Social e Agrário do Brasil. É deputado federal em 2 mandatos, tem um envolvimento muito profundo e antigo em seus trabalhos na área da dependência química. Nosso outro convidado à distância é o Sheikh Jihad Hamad, que é presidente do Centro Árabe Latino de Cultura e Estudos Estratégicos, é presidente também do ICP, Instituto 5 Pilares. Ele é teólogo, palestrante, consultor em vários assuntos relacionados ao universo da cultura e costumes árabes e também da religião islâmica. Ele atua fortemente nos temas relacionados à prevenção e à dependência química. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa Dependência Química e Saúde Mental. Olá, estamos de volta ao programa Dependência Química e Saúde Mental, hoje com o Dr. Quirino Cordeiro, com o Janderson Fernandes e também com os nossos convidados que estão online, Dr. Osmar Terra e também o Sheikh Jihad Hamad. Eu tenho um assunto muito interessante para falar com vocês e eu tenho certeza que vocês que estão nos assistindo ficarão aí atentos. Nós vamos falar hoje sobre a minuta de substitutiva ao projeto de lei 399 de 2015 que está em tramitação na Câmara Federal. Eu vou iniciar o nosso programa aqui lendo o primeiro artigo desse projeto para vocês. Prestem atenção. Artigo 1º. As atividades de cultivo, processamento, pesquisa, armazenagem, transporte, produção, industrialização, comercialização, importação e exportação de produtos à base de cannabis SPP, ou seja, a maconha, são permitidas nos termos dessa lei. Doutor Quirino, nós queríamos uma explicação do senhor a respeito dessa minuta de substitutiva ao projeto de lei 399 de 2015. Olá, Vanessa, tudo bem?
É um prazer estar aqui novamente no programa Dependência Química e Saúde Mental, tratando desse tema tão relevante para toda a sociedade brasileira. No ano de 2015, foi apresentado ao Congresso Nacional o projeto de lei que, naquela ocasião, buscava regulamentar o acesso das pessoas a medicamentos à base de cannabis. Entretanto, no ano passado, 2020, em setembro, foi apresentado por um grupo de parlamentares, deputados federais, um substitutivo a esse projeto de lei, que o modificou por completo. De acordo com esse substitutivo, então, caso ele seja aprovado, passa a ser liberado no Brasil a plantação de maconha em larga escala e também a fabricação de produtos à base de maconha, não apenas para fins medicinais, mas também para fins industriais, para fins cosméticos e alimentícios. Ou seja, nós poderemos ter no Brasil a fabricação e a comercialização de produtos, inclusive alimentícios, para nossa sociedade. Por conta disso, então, o governo brasileiro, o governo federal, já se posicionou de maneira bastante clara contra esse projeto de lei. Inclusive, os ministérios que trabalham nessa área, ou seja, o nosso ministério, o Ministério da Cidadania, o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o Ministério da Agricultura, todos esses ministérios fizeram estudos técnicos a respeito desse substitutivo, desse projeto de lei, mostrando os grandes perigos que significariam para o Brasil a aprovação desse texto. E hoje nós temos uma situação bastante delicada, já que está pautado na Câmara dos Deputados, agora para o dia 20 de abril, a apresentação do relatório deste projeto de lei, que significaria, então, a liberação da maconha no Brasil e também a votação desse substitutivo, o que nos deixa, então, bastante preocupados. É importante a gente aproveitar esse momento, Vanessa, para nós conversarmos com as pessoas que estão nos acompanhando a respeito de possíveis usos medicinais da cannabis. É importante que as pessoas entendam que das centenas de moléculas que compõem a cannabis, apenas uma delas, que é o canabidiol, tem evidência científica que leva, então, à possibilidade do uso terapêutico. Entretanto, o uso é muito restrito para apenas uma condição clínica, que são crises convulsivas, que são crises epiléticas refratárias, ou seja, que não respondem bem a outros medicamentos e apenas na infância e na adolescência. Para outras indicações clínicas, nós não temos evidência científica. E é importante dizer também que as outras moléculas que compõem a cannabis também não têm indicação científica nem para o controle de crises epiléticas refratárias. Inclusive essa, Vanessa, é a posição da Associação Brasileira de Psiquiatria, do Conselho Federal de Medicina, da Associação Brasileira de Pediatria. Todas as entidades médicas brasileiras colocam a questão, então, nesses termos. É importante também ficar claro para as pessoas que estão nos acompanhando que hoje no Brasil não há mais necessidade de nós termos uma lei federal para regulamentar a oferta de produtos medicinais à base de cannabis no Brasil. Isso porque, Vanessa, no final de 2019 e no início do ano passado, 2020, a nossa autoridade sanitária brasileira, que é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicou 2 resoluções permitindo aqui no Brasil registro de medicamentos à base de cannabis, prescrição, uso desses medicamentos e também a produção em território nacional de medicamentos à base de cannabis. Inclusive, hoje já existe no Brasil a produção de medicamentos à base de cannabis, ou seja, não há mais a necessidade de nós termos uma lei federal para regulamentar essa questão no Brasil. Ou seja, essa questão já está regulamentada, pelo que eu estou entendendo. Exatamente. A Anvisa já tem duas resoluções. 2 resoluções que permitem o uso do canabidiol. Então não haveria, de fato, necessidade de ter um projeto permitindo isso. Mas pelo que eu estou entendendo aqui, doutor Quirino, eu gostaria que o senhor explicasse melhor
é que já havia a existência de um projeto publicado em 2015, que é o PL 399 de 2015, e o que se está tentando fazer neste momento é introduzir um substitutivo ampliando, pegando carona já num projeto que já está em tramitação na Câmara Federal e abrindo outras possibilidades, como o cultivo da maconha, importação e exportação de todas, plantação, cultivo, todas essas coisas. Quer dizer, é uma situação bem grave no meu ponto de vista. Sim, o que nós estamos tendo agora, Vanessa, para que as pessoas possam entender esse cenário, é um oportunismo sem tamanho de um grupo de deputados que está se valendo de uma artimanha legislativa e está trocando, então, o projeto original do PL 399 por esse substitutivo, que acaba, então, como você mesma acabou de ler para nós, acaba, então, abrindo a possibilidade para liberação da maconha no Brasil. É uma coisa bastante interessante também, porque além da Anvisa, ou seja, além da nossa agência sanitária brasileira ter publicado essas normas permitindo, então, no Brasil, o uso, a prescrição, inclusive a produção de medicamentos à base de cannabis no Brasil, nós, do Ministério da Cidadania, fizemos uma provocação ao Ministério da Saúde recentemente, para que, inclusive, o Ministério da Saúde pudesse ofertar pelo SUS, de maneira gratuita, medicamentos à base de cannabis para as pessoas que necessitam, para essas famílias que necessitam. E que, cá entre nós, é um grupo ainda bastante pequeno. Ou seja, basicamente o que está acontecendo hoje é um projeto cavalo de Troia, ou seja, está se vendendo, a ideia está se mostrando para a sociedade a ideia de que esse projeto seria para ajudar pessoas que necessitam de medicamentos, mas o que está dentro dele mesmo, na verdade, são ações para a liberação da maconha no Brasil. E é importante que as pessoas fiquem bastante atentas a essa questão, porque o que está por trás desse movimento é um grande interesse. Nós temos basicamente dois grandes grupos de interesse no Congresso Nacional buscando a aprovação desse substitutivo. O primeiro são grupos políticos ligados a movimentos de esquerda que querem aproveitar essa situação para imporem uma pauta histórica, que é a liberação da maconha no Brasil. Sim. E nós temos um outro grupo, que é um grupo de interesse econômico, financeiro, que busca, então, de maneira inescrupulosa, explorar um mercado, né, enfim, nascente da maconha no Brasil. Então, na verdade, o interesse aqui não é na saúde das pessoas, pelo contrário. Entendi. O interesse aqui desses grupos financeiros é explorar de maneira inescrupulosa o mercado da maconha no Brasil. Agora, eu queria ouvir o doutor Osmar Terra, que é o nosso deputado federal, que está lá de Brasília, falando aqui conosco. Queria saber a sua opinião sobre esse comentário aqui do doutor Quirino, doutor Osmar Terra, por favor. Doutor Osmar, o senhor... agora nós estamos ouvindo. Doutor Osmar... Agora eu liguei aqui o som, eu esqueci do microfone. Por favor, doutor Osmar, eu vou repetir a pergunta. Agora... Eu ouvi a pergunta, eu ouvi. Ouviu? Se tu quiser repetir, tudo bem, mas eu ouvi, eu só não estava conseguindo falar. Tudo bem, vamos lá, queremos ouvi-lo. Tá bem. Então, assim, eu quero agradecer a oportunidade de participar aí ao Irã, agradecer a Ativa nessa oportunidade, cumprimentar o Janderson Fernandes, o Quirino, meu grande parceiro, o nosso sheik aí que está nos ouvindo também, que eu acho que é uma contribuição importante para dar. E vou dizer o seguinte, eu estou nessa militância contra a liberação das drogas há muito tempo, né? Porque eu até não era um assunto que me preocupava muito. Eu fui secretário de saúde 8 anos do Rio Grande do Sul, e nunca teve como prioridade esse assunto para mim, que até por uma questão de informação também, eu não tinha uma informação mais completa sobre a gravidade do assunto, mas com o tempo eu acabei vendo, nós criamos um comitê de prevenção da violência no Rio Grande do Sul em 2007, e eu vi o impacto que tinham as drogas ilícitas, o álcool e as drogas ilícitas, né, na geração de violência. E aí começou toda uma discussão, e acompanho isso já há mais tempo, sobre a questão de que a maconha não é uma droga pesada, é uma droga leve, e que a maconha não teria problema em liberar, teria menos problema que o álcool, né?
o que é uma falácia, né? Na verdade, a maconha hoje dá para dizer que talvez seja das drogas que mais afetam o cérebro, né? E todas as drogas, incluindo as legais, né? As drogas lícitas, que é o álcool e o tabaco, né? E as ilícitas, elas todas criam dependência química, que é uma doença do cérebro. O cérebro se modifica pelo estímulo da droga, se reorganizam as redes neuronais de forma praticamente definitiva, depois não tem volta, né? Isso é muito difícil de voltar atrás. Tem que fazer um esforço muito grande, o esforço da abstinência, né? Para a pessoa todo dia ter se colocar como que não vai usar a bebida, não vai usar a droga, não vai usar a maconha, não vai usar a cocaína e tal, fazer um esforço muito grande para conseguir levar uma vida minimamente normal. Há uma degradação. A maconha causa uma degradação do cérebro impressionante. Ela causa um dano mental, uma redução da capacidade mental. As pessoas, com o tempo, né, do uso da maconha, vão ficando com uma espécie de deficiência mental, né? Além da questão da memória, afeta a memória, afeta toda a parte emocional da pessoa, né? E são as pessoas que têm os piores lugares, os pior remunerados no local de trabalho, as pessoas que têm um rendimento muito pequeno, e isso vai se agravando com o tempo, né? Então, isso começa na adolescência. Então, há vamos dizer assim, um chamariz para os meninos usarem, as meninas usarem na adolescência, que não tem problema, fumar um baseado, isso é uma coisa boa, olha como se sente bem, realmente a pessoa pode se sentir bem usando, né? Mas com o tempo vai ficando dependente e vai causando um dano cerebral crescente. E depois passa para outras drogas, né? As outras drogas... Hein? E depois passa para outras drogas, né? Depois da maconha, né, doutor Osmar? Além do dano que ela causa, e por isso ela é uma droga pesada, né? É um dano severo que ela acaba causando a médio e a longo prazo, ela abre a porta para as outras drogas também. Os próprios órgãos das Nações Unidas para álcool e crime, né, dizem que 89% das drogas ditas mais pesadas, que na verdade não são, a maconha é tão pesada quanto elas, que a cocaína, crack, heroína, as pessoas, 89% das pessoas que estão usando essas drogas começaram com a maconha, né? Uhum. Então é um dano, é uma tragédia anunciada. Se isso chegasse a ser aprovado, seria uma tragédia anunciada. Pois é. E eu até discordo um pouquinho, discordo não, porque eu não discordo em nada do que o Quirino fala, mas eu dou um valor maior ao lobby econômico que está atrás disso, né? Ah, com certeza. Porque criar um mercado cativo de dependentes químicos, né, é uma fonte de renda inesgotável, incrível, né? Em casos extremos, as pessoas chegam a roubar para poder comprar a droga, porque não conseguem ficar sem, né? Doutor então Osmar, é uma destruição da família junto, é uma tragédia completa, né? Anunciado. E o lobby, para mim, da Canopy Grow, dessa empresa Canopy Grow, que está atrás desse lobby todo, ela está fazendo reunião na Casa dos Deputados, tentando aliciar deputados, né? E estimulando esse grupo aí a fazer essa comissão especial, né? Esse lobby, eles querem ganhar dinheiro em cima do sofrimento, da destruição das pessoas. Eles não estão preocupados com saúde nenhuma, né? Até porque, como o Quirino falou, a saúde a gente pode resolver com a molécula, né? Com o canabidiol. O canabidiol está para ser sintetizado, inclusive, isolado da planta, né? Então, para que liberar a maconha no Brasil toda por causa de um grupo relativamente pequeno de pessoas que resolve o problema com o canabidiol? Doutor Essa é a Osmar, questão que nós temos que discutir. Eu agradeço aí a intervenção do senhor. Nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo para seguir para o segundo bloco. Então, olha, você que está aí nos assistindo, o assunto aqui está muito bom, o tema hoje é muito importante para que você esteja sempre informado. Nós estamos tratando aqui sobre a liberação da cannabis. É um projeto que está em tramitação na Câmara Federal e a gente volta já já com todos esses convidados especiais que estão aqui conosco hoje. Aguarde, a gente já volta.
Estamos de volta ao programa Dependência Química e Saúde Mental. Hoje nós temos aqui o Dr. Quirino Cordeiro, Janderson Fernandes, os nossos convidados que estão online, Dr. Osmar Terra e também o Sheikh Jihad Hamad. E eu quero continuar a nossa conversa aqui com o Janderson Fernandes para saber qual seria o impacto, Janderson, dessas medidas, né, aqui. Como é que esse projeto aprovado, o projeto de lei 399, aliás, essa minuta, né, aprovada, o PL 399 de 2015, como que ela afetaria, quais seriam os impactos que elas causariam, né, essas medidas, com as pessoas que lidam, como você, com o tratamento de dependentes químicos? Olá, mais uma vez é um prazer estar aqui com a Vanessa, Dr. Quirino, ministro Osmar Terra, o Sheikh, e estar refletindo a respeito de algo tão importante, né? Primeiro, eu acho que foi deixado aqui muito claro a intenção que está por detrás disso, né? Eu acho que isso é muito importante. Enfatizada essa intenção aí pelo Dr. Quirino, pelo ministro Osmar Terra e também pincelada pelo Sheikh, em relação ao lobby econômico que está por detrás disso, em relação também às consequências inevitáveis que vão acontecer se isso de fato for legitimado. E as pessoas, elas precisam entender, dentro de um contexto social, que a verdade cultural numa nação estabelece um comportamento. Então, o que está prestes a acontecer é uma verdade cultural a ser estabelecida no Brasil. Uma vez que a gente autorizar essa verdade cultural a ser estabelecida, a gente precisa pensar nas crianças que vão tomar isso como uma verdade e como algo natural. Então, se a gente olha para o contexto, por exemplo, da educação do nosso país, já é um contexto muito precário. A política em si, ela não assiste à educação como deveria assistir no campo empírico. Embora tenha os políticos que pensem de forma saudável esse contexto da educação, isso na prática a gente sabe que não acontece. Então a gente já tem uma deficiência na conscientização no que concerne a prevenção e proteção do indivíduo na tenridade. Em paralelo a isso, os deputados, como foi enfatizado pelo ministro, fazendo reuniões com uma empresa que tem como intenção fazer dinheiro em detrimento ao sofrimento das pessoas. Então, nós temos uma sociedade que não é preparada de forma a pensarem criticamente, não é um interesse que essas crianças sejam forjadas dessa forma, e nós colocamos um anestésico, não obstante, para que essas pessoas tenham a vida no platô do prazer tão somente. Qual que é a consequência disso? A gente vai observar um futuro, né, correlacionando a sua pergunta agora em relação às consequências que isso pode trazer. Hoje, na clínica, por exemplo, a realidade dos jovens que nós temos recebido dentre 18 e 23 anos, são jovens que 90% já carregam uma comorbidade. Então, assim, não é só o tratamento da dependência química em si. O doutor ministro, o ministro Osmar Terra, ele enfatizou em relação à reorganização que o cérebro precisa efetuar para que o organismo se adapte com aquela substância. Isso faz com que uma comorbidade como a esquizofrenia ou uma bipolaridade, que geralmente é costumeiro na dependência química hoje nesses jovens, quando você compara um jovem de 20, 23 anos, 25 anos, com um alcoólico, por exemplo, saudavelmente falando, o alcoólico está à frente desse jovem. Então, assim, aquela droga que popularmente as pessoas chamam da droga da paz, da droga natural, na realidade essas pessoas, elas não têm ciência do que de fato está acontecendo nesses jovens que estão usando somente, entre aspas, a maconha.
Muito bem, eu queria ouvir agora o nosso Sheikh Hamad. Eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto aí tão polêmico, né, que nós estamos tratando e tão importante, porque eu acho que tudo que a gente precisa ter é informação, né? Como é que o senhor lida com a informação? Como é que o senhor distribui essa informação aí para a sua comunidade, para os jovens, para as pessoas com as quais o senhor tem feito um trabalho importante, né, de prevenção e combate às drogas? Perfeito. Tudo que foi falado, a gente assina embaixo. Realmente, foi falado, são pessoas experientes, pessoas que conhecem muito bem os perigos disso e foram colocados. Essas palavras nós transmitimos para a nossa comunidade, para os nossos jovens. A comunidade islâmica, em particular, ela é muito resistente ao consumo de drogas, porque a religião ela força bastante essa questão já desde pequenos. Porém, nós fazemos parte da sociedade, então o que afeta a sociedade afeta os nossos jovens, afeta as nossas famílias, afeta todos os integrantes. Então, nós usamos os púlpitos para alertar as pessoas e reforçar o perigo das drogas, o perigo de diminuir da visão em relação às drogas. E nós fazemos o inverso. Falou-se, né, das alegações que a bebida alcoólica ela é permitida, então ela é mais perigosa do que a maconha, por exemplo. Então, já que a bebida alcoólica é permitida, por que não permitir a maconha? O contrário é o correto, a gente pensar o contrário. Se a bebida alcoólica faz tanto mal assim, não é liberar a maconha, é proibir a bebida alcoólica, porque ela é tão entorpecente e tão danosa à nossa sociedade, e a gente vai ver isso nos acidentes de carros, a gente vê isso nas pessoas que ficam deficientes, com problemas, sequelas muito graves, violência doméstica e tantas coisas, abusos, por conta da bebida alcoólica. Então, nós estamos trazendo mais um coadjuvante, mais um que vai aumentar o prejuízo que nós... E quem paga isso é a sociedade, são as pessoas de bem. É só perguntar para as pessoas que têm familiares dependentes, que têm pessoas que estão cuidando de pessoas hoje, que estão sofrendo. Pergunte para essas pessoas o que elas sabem. Ninguém melhor do que essas pessoas para falarem se a droga é boa ou é ruim, para as pessoas que foram vítimas desses entorpecentes. Eu só queria deixar aqui, para ser sucinto, como é que a religião ela vê isso. O profeta Muhammad, Deus esteja com ele e com os demais profetas, ele diz, amaldiçoado, olha só, para ver como é grave o entorpecente, como é grave trazer isso para dentro de casa, para a nossa nação. Amaldiçoado aquele que produz o entorpecente, aquele que consome o entorpecente, aquele que transporta, aquele para quem é transportado. Quer dizer, colocou a maldição em cima de todas as pessoas que participam da cadeia, processo, tanto de produção, né, até o consumo dos entorpecentes. Por quê? Porque todos nós seremos afetados. Inclusive, aquelas pessoas que dizem que não estão envolvidas, mas que aplaudem, olha, eu não consumo, mas eu acho que as pessoas têm liberdade, está apoiando sim, e faz parte dessa cadeia, e nós pagaremos o preço. A sociedade pagará um preço muito caro, os nossos jovens pagarão um preço muito alto por essa questão de achar que não é nada, e comprarmos essa ideia romantizada do uso do entorpecente, muito sendo em qualquer dos níveis. Muito bem. E a religião Sheikh, diz, agora eu preciso... aquilo que é demais, o de menos, aquilo que prejudica demais, o de menos é proibido também. Muito bem. Agora, eu queria ouvir o Dr. Osmar Terra, que é o nosso deputado federal,
Eu tenho duas perguntas a fazer, né? A primeira é quais são os impactos, né, que essa medida causaria nas famílias? E também, doutor Osmar, o senhor que está lá na Câmara Federal, como é que os deputados, os seus pares, estão vendo a tramitação desse projeto? Olha, Vanessa, eu acho muito difícil passar, né? Aliás, eu tenho convicção que não passa. Se for feito o debate, porque essa história de tentar agora, em sessões virtuais, que praticamente o debate ficou muito limitado, né? Tentar passar um projeto desse, que vai transtornar a vida de milhões de pessoas, vai causar um transtorno para milhões de pessoas, vai afetar profundamente a sociedade, é um absurdo, né? É uma tentativa solerte aí de tentar fazer valer ganhar na socapa, né? É tentar ganhar na socapa. Eu não acredito que isso vai acontecer, nós vamos trabalhar para que isso não aconteça, né? Mas a gente sabe que um lobby desses é muito poderoso. Essa empresa é a maior do mundo, a que está fazendo essas reuniões, chamando os deputados, conversando. É a Canopy Grow, né? É bom dizer, né? Então, repete o nome para nós sabermos deixar bem marcado o nome da empresa, doutor Osmar. É a Canopy Grow. Ela que está fazendo isso. Inclusive, esse grupo que está no comando, eu acredito que vai ser aprovado na comissão especial, porque a turma que está no comando, ela da comissão especial já foi pré-programada, aquilo já foi arranjado para aprovar, né? Então, os grupos que estão lá, eu que na última hora descobri que estava tendo a comissão e me inscrevi para participar. É isso que eu queria saber. O senhor vai participar lá, doutor Osmar? Nós queremos a sua representatividade dentro da comissão. Não, eu estou na comissão. Que bom. O problema é que ela é uma comissão praticamente controlada pelo PT, pelo PSOL e pelo PSB, que é o partido do Dutti, né? Sim. Que é o relator. E é um viés completamente pró-drogas, não é só a maconha. Eles querem o mesmo argumento que se usa para a liberação da maconha, que é uma droga pesada, né? Vai se usar para as outras também. O objetivo é a liberação das drogas. Isso é um movimento mundial, internacional, patrocinado pela Open Society, pelo Jorge Soros. É um negócio maior do que a gente imagina, né? Que patrocinou as campanhas de plebiscito na Califórnia, as campanhas de plebiscito no Canadá, no Congresso canadense. Inclusive, eles trouxeram deputados do Canadá para falar virtualmente, né, para falar na comissão. E o deputado esse do Canadá que falou é um lobista direto. Ele é muito mais do que um deputado, ele é um lobista da empresa, né? Então, é um lobby escancarado, né? Isso vai afetar muito, respondendo a tua pergunta, isso vai afetar muito a vida de milhões de famílias, né? No Portugal, quando começou, o Portugal não chegou a liberar ostensivamente, mas criminalizou o uso, né, da maconha, e inclusive das outras drogas também está caminhando para isso, né, mas nos primeiros 2 anos, se eu não me engano, saiu de 7% o número de consumidores para 13,5%, quase dobrou o número de consumidores. É aquilo que falou, sendo mais fácil, né? Por que o álcool é a maior causa de violência doméstica? Porque é fácil o acesso. A pessoa passa na esquina, um jeito antes de ir para casa, passa no bar, bebe, já chega meio bêbado em casa. Se ele tem um comportamento alterado, né, com álcool, ele já comete atos de violência. Isso vai aumentar, não vai diminuir a violência, vai aumentar a violência doméstica, vai aumentar o consumo de outras drogas, o que aconteceu no Uruguai. Toda a campanha do Mujica no Uruguai foi porque ia reduzir a violência, porque ia tirar da mão do tráfico o comércio da maconha. O que aconteceu no Uruguai? Aumentou o tráfico, aumentou o comércio de drogas ilegais e aumentou a entrada das outras drogas, o consumo das outras drogas aumentou muito e a violência explodiu. O Uruguai hoje tem 2 ou 3 vezes mais homicídios do que tinha antes de liberar a maconha. É uma falácia isso, né? Então, sem falar na esquizofrenia, no sofrimento que essas pessoas vão ter, o desencadeamento é 3 vezes mais esquizofrenia no grupo que usa maconha do que no grupo que não usa maconha. Então, vai ser um sofrimento sem fim para milhões de famílias, as famílias sofrem junto, né? Então, esse é o grande risco que tem.
E o impacto generalizado na sociedade e da permissividade, né? Agora não tem problema usar droga e tal. Por que as drogas foram proibidas, hein? Será que alguém já parou para se perguntar isso? Por que as drogas foram proibidas no mundo inteiro? Todos os países do mundo proíbem. Inclusive nos países árabes proíbem inclusive o álcool, né? Então são drogas. Foi a necessidade de controlar a violência, o destempero. Quanto maior a produção industrial, que começou no final do século XVIII, a produção industrial de droga, com a Inglaterra produzindo na Índia o ópio em grande escala para vender na China, os homens mais ricos do século XIX eram os comerciantes de ópio que produziam na Índia e vendiam na China. Os homens mais ricos do mundo, inclusive está na raiz de grandes bancos internacionais, o capital que veio do comércio de drogas. A China, quando viu a destruição que aquilo estava causando, o imperador chinês proibiu. Quando ele proíbe, a Inglaterra invade a China, patrocinada pelos comerciantes, e toma o palácio de verão do imperador. O exército chinês não conseguia sair dos alojamentos, estava todo mundo viciado em ópio, né? Não conseguia lutar, gente. Inclusive. Quanta e destrói o palácio, né? de verão do imperador. Quer dizer, é uma tragédia que vai ter. Anunciado. E hoje a China é o país que mais reprime. Por quê? Porque sentiu na carne. Doutor Osmar, nós vamos ter que... Eu vou interromper um pouquinho o senhor, é muito... Eu estou encantada com todas as informações. Senão não para. É muita informação, né? A gente precisaria até de 2 programas aqui para fazer. Eu vou interromper um pouquinho que a gente vai... Já nós vamos voltar para o 3º bloco e eu conto com você aqui nos esperando para esse bate-papo aqui cheio de informações para vocês. Até já. Clínica para alcoólatras e dependentes químicos em Atibaia. Acolhemos criando raízes para uma vida nova. O programa de tratamento de depressão, alcoolismo e dependência química da Clínica Jequitibá propõe uma interação entre esses 3 tipos de problemas, uma vez que a incidência de alcoolistas, dependentes químicos e depressivos requer tratamento específico e bem elaborado. A proposta do programa, primeiramente, é deixar a equipe técnica bem informada sobre o residente e, assim, desenvolver um tratamento construindo um programa adjunto que seja possível na prática. Venha conhecer nosso trabalho e estrutura e ter a certeza de que essa é a decisão certa para quem você ama. www.clinicajequitibá.com.br. Estamos de volta aqui ao programa Dependência Química e Saúde Mental, nesse bate-papo aqui muito importante para você que está nos assistindo e para todas as famílias. Afinal de contas, hoje nós estamos falando sobre um projeto que tramita na Câmara Federal. Aliás, é uma minuta de um substitutivo ao projeto de lei 399 de 2015, que libera o uso da cannabis. Para quem não sabe, cannabis é a maconha. E eu estou aqui com o Janderson Fernandes. Janderson, você que trabalha com as clínicas terapêuticas, fala para mim, como é que o seu grupo, o grupo
Gábata, né? Isso. Como é que o seu grupo vê esse tipo de medida? Então, é importante só repescar a ideia do deputado Osmar Terra, quando ele disse a respeito da dificuldade que para você conseguir reverter um quadro de dependência. Então, o índice de recuperação é muito baixo. Então, nós do Grupo Gábata, nós estabelecemos tanto um olhar preventivo, ou seja, agora a gente está com um projeto de uma base pedagógica, a gente vai oferecer alfabetização lá na comunidade onde o Gábata está, a gente vai oferecer aula de educação física, Muay Thai, aula de futebol, aula de música. Então a gente está entrando com essa força-tarefa, contratando professores, a gente vai ter uma base pedagógica, não só no nicho educacional, mas também de conscientização, de inteligência emocional e preparando essas crianças para que elas olhem para a vida de uma forma mais autêntica, que elas consigam se perceber e perceber os seus valores. Então nós atuamos dessas duas frentes, tanto na área preventiva, e isso é de caráter filantrópico, 100% filantrópico, essa atuação na comunidade com as crianças, e também no tratamento. No tratamento nós oferecemos médicos especializados na dependência química, especializados também em comorbidade. Nós temos uma estrutura preparada para lidar com dependentes químicos que têm a comorbidade secundariamente. Nós temos a estrutura física e profissional para atuar com esses dependentes químicos, assim também como, concluindo a minha fala, que é muito importante, a conscientização de familiares que têm dependentes químicos com comorbidades. Como atuar com esses dependentes químicos que têm comorbidades decorrente ao uso de maconha pós-tratamento, como deve ser a reestruturação do lar para lidar com um esquizofrênico dentro de casa, por exemplo. Isso é muito importante. Claro. E agora também eu queria ouvir a opinião, as suas considerações finais do nosso querido Sheikh Jihad Hamad, que está aqui participando, que tem um trabalho importante aí com essa questão das drogas, né? Sheikh, suas considerações. Bom, no começo já queria agradecer a minha convite para eu participar, para a gente opinar, para a gente ajudar também, porque nós fazemos parte dessa sociedade brasileira querida e temos a obrigação de lutar para preservá-la, preservar a sua espiritualidade, a sua mente e também o seu corpo. É obrigação nossa lutar pelo bem-estar do nosso país. E a espiritualidade ela é de extrema importância para a felicidade do ser humano, para a estabilidade do ser humano. Quando nós trazemos hoje o maior mal das pessoas, ou a maior doença que existe, é a questão da ansiedade e depressão. Então, como vamos combater isso? Com jogando mais lenha. É isso que está sendo proposto, mas de uma palavra com um texto mais agradável, com escolha de palavras positivas, querendo romantizar esse problema tão grave, esse veneno que estão querendo jogar na comida das pessoas aqui na nossa sociedade brasileira e também está acontecendo no mundo todo. Então, o que a religião ela fala? O que nós temos? Qual que é a nossa saída? Todas as religiões, todos os credos, é fortalecer a espiritualidade. Espiritualidade e entorpecentes são antagônicos, não casam. A qualidade de vida está na espiritualidade, numa mente sã, emoções sãs e corpo são. Quando trazemos as drogas, nós acabamos com esses três aspectos, então acabamos com o ser humano. Nós vamos ter zumbis, e basta ver hoje a Cracolândia como exemplo de um futuro promissor para a nossa sociedade, se a gente optar por isso, se os nossos legisladores optarem por isso, eles estão condenando a sociedade e as futuras gerações a isso aqui no Brasil. Peço a Deus que nos proteja disso, que peço a Deus que todos os religiosos se levantem contra isso, que todas as pessoas de bem, com religião, sem religião, que lutem contra isso, porque é a nossa felicidade, a felicidade dos nossos filhos, nossos netos,
É o nosso país que está em jogo, a prosperidade e a felicidade. Deus nos proteja a todos desse mal. Doutor Osmar, eu gostei muito de uma palavra que o Sheik usou, que foi romantizar essa questão das drogas, né? Então eu gostaria que o senhor também fizesse as suas considerações sobre esse projeto aí, né? Que será levado à votação no próximo dia 20 de abril, numa comissão especial. Né? O que o senhor tem a nos falar, as suas palavras finais a respeito disso? Por favor, doutor Osmar. Eu acho que nós vivemos um mundo irreal, né? Onde é vendida a ideia de que isso não tem problema, que é uma coisa boa, as pessoas se sentem bem quando usam, né? Então, e não se fala das consequências, né? E as consequências são trágicas. Não, se libera o plantio geral da droga, imagina isso, nosso agronegócio vai começar a plantar maconha, né? E vocês acham que vai ser, os traficantes vão ficar olhando? Vão ficar, que bom que o agronegócio está plantando maconha agora, então Claro que os traficantes vão interferir, inclusive no plantio, né? Vai começar uma disputa por área plantada de maconha. Olha, é uma coisa inimaginável o que a irresponsabilidade dessa proposta está nos trazendo, né? Então, eu acho que nós, primeiro, não precisa liberar para tratar as crianças, ou quem precisar. Basta pegar a molécula, já está autorizado pela Anvisa, e fazer o medicamento, e tem já inclusive produzindo medicamento sintético, que nem precisa da planta, né? Vai aumentar o tráfico, vai aumentar a violência, como aumentou no Uruguai. Não vai diminuir nada, vai piorar muito a situação. Vai degradar muito mais a sociedade e aumentar o sofrimento das famílias, né? E eu acho que nós temos que trabalhar isso alertando o tempo todo, né? O presidente Bolsonaro, inclusive eu sei que se isso fosse aprovado, ele vetaria, né? Mas ao ser aprovado, se o Congresso aprovasse isso, ia sinalizar que não é uma coisa tão ruim assim, né? E eu acho que isso é que nós temos que evitar que aconteça, né? A população, quem está nos ouvindo, tem que ligar para o seu deputado, para o prefeito, para pedir para que impeçam, que os deputados reflitam e que não votem um absurdo desse, né? E estimular os programas de prevenção nas escolas, que eu acho que o que está faltando. Tem um programa que é quase uma iniciativa das polícias militares, que é o PROERD, que é maravilhoso, mas é muito isolado. Eu acho que nós tínhamos que constar no currículo das escolas um esclarecimento sobre as consequências que tem o uso da maconha e das outras drogas, né? O terrível que isso é. Muito bem, doutor Osmar. Olha, eu agora quero finalizar com ele, o nosso secretário nacional de Cuidados e Prevenção de Álcool e Drogas, que é o doutor Quirino Cordeiro. Doutor Quirino, por favor, nós precisamos do senhor, né? Junto ao governo lá, e nós sabemos que o senhor é bastante atuante. Eu quero saber as suas considerações finais. Então, mais uma vez, Vanessa, muito obrigado pela abertura, né, que a ComTV nos coloca para discutirmos e levarmos às pessoas essa questão que é de suma importância para toda a sociedade brasileira. Eu gostaria de aproveitar esse momento, eu fiz algumas anotações aqui de algumas questões que foram trazidas pelos colegas que estão conosco hoje. Uma delas que eu acho que é muito importante, Vanessa, diz respeito à redução da percepção de risco que um projeto desse, caso seja aprovado, pode levar para a população. Ou seja, nós começamos a colocar para as pessoas de que a maconha pode ter efeitos medicinais, terapêuticos, o que a gente já viu que não é verdade. Ou seja, das centenas de moléculas da maconha, existe uma que pode ter ação terapêutica por uma condição clínica muito específica. Entretanto, a maconha, né, como droga, traz uma série de problemas para o seu usuário, para os seus familiares e para todo o conjunto social. Inclusive, existe um órgão ligado à ONU, chamado GIF, que é a Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes. E a GIF tem colocado sistematicamente a sua preocupação em relação a essa questão específica, né, de que esses programas que buscam, né, vender a ideia de possíveis ações medicinais da maconha pode levar a uma redução da percepção de risco da sociedade em relação aos grandes malefícios causados pela maconha. Ou seja, fica muito difícil você falar, por exemplo, para o seu filho não usar maconha
se ele tem uma ideia equivocada de que a maconha pode trazer benefícios. Sim, que né? é medicinal, faz bem. Exatamente. Então, esse é um aspecto que é importante a gente aproveitar esse momento e conversar com as pessoas. Maconha faz mal, e faz muito mal. Uma outra questão que é importante, o ministro Osmar Terra acabou de nos falar sobre o plantio, né, esse plantio indiscriminado, esse plantio em larga escala que esse projeto poderia trazer para o Brasil. Como eu disse anteriormente, todas as pastas do governo federal fizeram estudos técnicos em relação a esse substitutivo do PL 399. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no seu estudo, coloca a impossibilidade de, no Brasil, nós termos uma fiscalização para uma eventual liberação Sim, do eu plantio. fiquei pensando nisso, como é que seria essa fiscalização, né? Como se não tivesse coisas para se fazer no Brasil. Fatalmente nós teríamos um desvio de parte dessa produção para alimentar o mercado do narcotráfico. Uma outra questão também que é importante ficar claro aqui é que os deputados precisam entender que a população brasileira é majoritariamente contra a liberação das drogas. Não existe sequer uma enquete, uma pesquisa mostrando que a população brasileira é favorável à liberação das drogas. E a gente não pode aceitar que grupos de parlamentares busquem usar artifícios ardilosos para tentar liberar maconha. Não dá para a gente querer, que a gente aceitar que deputados vendam a ideia de que não, que eles estão preocupados com a saúde das crianças. Nós não podemos aceitar que grupos de deputados usem verdadeiros dramas familiares para justificar a liberação da maconha no Brasil, como está acontecendo agora na tramitação desse PL. O ministro Osmar Terra acabou de nos falar aqui, né, dos produtores de ópio lá em meados do século XIX, que eram as pessoas mais ricas do mundo. É o que a gente tem hoje, né? Aqui no Brasil, acabou de sair a pessoa mais bilionária do Brasil, a pessoa mais rica do Brasil, explora o mercado do álcool. Nós não podemos aceitar que o mercado da maconha seja um outro mercado da morte que se estabeleça em nosso país. Para finalizar, eu só queria dizer que o governo federal não é contra a liberação de medicamentos. Inclusive, nós trabalhamos junto à Anvisa, né, em 2019. Inclusive, o ministro Osmar Terra, na ocasião, estava lá, nós estávamos juntos no Ministério da Cidadania. O ministro Osmar Terra teve uma participação muito importante, né, para a publicação dessas 2 resoluções da Anvisa em 2019 e em 2020, que permitem a liberação de medicamento. Agora, isso não tem nada a ver... Isso é muito importante a gente reforçar, doutor Quirino, porque sim, já existem 2 resoluções da Anvisa que permitem o uso medicinal do canabidiol, né, doutor Quirino? Hoje no Brasil, quem precisa usar derivados de cannabis, como por exemplo o canabidiol, para o seu tratamento clínico, pode conseguir. Né? O médico hoje pode prescrever essa medicação, a pessoa pode, com a receita, ir na farmácia, comprar o remédio. Não precisa de uma lei hoje federal para regulamentar isso. Essa lei é claramente uma tentativa de se usar essa situação, né, para liberar maconha no Brasil. É isso que a gente não pode aceitar. E, por fim, hoje o governo federal tem trabalhado no Ministério da Saúde, buscando fazer com que medicamentos derivados de cannabis possam também ser ofertados de maneira gratuita no SUS. Ou seja, se a gente quer realmente ajudar as pessoas, o caminho é esse, e não a aprovação de um projeto irresponsável como o projeto de lei 399. Então, por isso aqui vai o meu apelo às pessoas que estão nos ouvindo, que pressionem seus deputados. É importante que as pessoas se manifestem nas redes sociais por meio da hashtag PL399não. Vou repetir aqui, hashtag PL399não. Se você quer que a sua família fique longe das mazelas das drogas, se você quer que a sociedade brasileira seja efetivamente protegida das drogas, a gente precisa se posicionar contra esse projeto de lei. Muito bem, gente. Olha que programa espetacular, com convidados aqui de excelência. Hoje nós tivemos aqui o Janderson Fernandes. Muito obrigada pela sua participação. O nosso querido deputado Osmar Terra, deputado federal Osmar Terra, muito obrigada pela sua participação, sua presença aqui para debater esse tema tão importante. Os nossos agradecimentos também ao Sheikh Jihad Hamad. Muito obrigada, que tem um belíssimo trabalho.
E claro, né, agradecer ele, o nosso secretário nacional, Dr. Quirino Cordeiro, e a você que está aqui nos assistindo, que prestigiou o nosso programa. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. E não se esqueça, o programa Dependência Química e Saúde Mental está no ar todas as terças-feiras, às 21 horas. E nós aqui contamos sempre com a sua presença. Muito obrigada a todos e até mais.